tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre se vale ou não vale a pena comprar o Xiaomi Redmi Note 8. Para quem não sabe, esse foi um novo intermediário da Xiaomi que ela lançou há pouco tempo. E ele tende a ser um aparelho muito bom e muito barato. Lá na faixa de R$1.000, no caso R$1.080 que está no Zoom, tá bom? Então eu vou primeiro falar da ficha técnica dele e depois comentar se ele compensa ou não compensa, me baseando no que a concorrência tende a oferecer na mesma faixa de preço. Então vamos lá. Primeiramente, ele tem como processador o Snapdragon 665, que possui 4 núcleos Cortex A73 rodando a 2 GHz, ou seja, menos do que os Redmi Note 7 frequência, e mais 4 núcleos rodando a 1.8 GHz Cortex A53, tá bom? Ele possui a Adreno 610 como GPU, que é um pouco superior a 512 do Redmi Note 7. Possui 4 GB de RAM e 64 de armazenamento, ou 128 GB de armazenamento e 6 GB de memória RAM. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas, IPS LCD Full HD. Pelo que eu pesquisei, tem uma qualidade lá normal, uma qualidade padrão, mas ela é Full HD, diferente de alguns aparelhos como o Xiaomi Mi A3. A câmera, ele possui uma câmera de 48 megapixels f1.8, que é uma câmera realmente de excelente qualidade, é uma câmera muito boa. Ele possui mais uma câmera de 8 megapixels wide f2.2, que já é uma câmera mais ou menos, e mais duas câmeras, uma câmera que não serve para nada, que seria a câmera do efeito bokeh, e mais uma câmera para macro de 2 megapixels f2.4. Ele filma em 4K, possui um slow motion de 960 quadros por segundo, utiliza a conexão USB do tipo C, tem entrada P2 e tem uma traseira em vidro com um corpo em plástico. Além disso, ele tem uma bateria de 4.000 mAh. O que significa tudo isso? Bom, a questão da bateria é uma bateria realmente muito boa, aliado com um processador de 12 nanômetros, ele tende a ter uma autonomia excelente, de um dia de uso ou até mais para um usuário que utiliza menos o celular. O desempenho é um pouquinho pior para atividades cotidianas, se comparado ao Redmi Note 7, porém ele tem uma GPU ligeiramente melhor. Mas na prática ele tem o mesmo processador do Redmi Note 7. Na prática é a mesma coisa em termos de processamento e tem uma câmera ligeiramente melhor que o Redmi Note 7. Ele é um aparelho muito bom pela faixa de preço, pelo que eu estou observando, mas vamos ver o que a concorrência tende a oferecer. Lembrando que são todos preços do site Zoom. O desempenho dele é um desempenho excelente, é um desempenho que tende a satisfazer todas as tarefas do dia a dia, e ainda rodar jogos na qualidade médio, ou até alguns jogos mais leves em qualidades bem altas, ou no máximo. No PUBG, se eu não me engano, ele roda no médio por incompatibilidade, mas deveria rodar pelo menos no alto, no PUBG. Agora vamos ver o que a concorrência tende a oferecer. Tem alguns aparelhos que eu estou vendo aqui. Primeiramente, o Mi A3, ele tem a versão de 128 GB dele tá mais barata, porém ele é melhor porque ele tem uma câmera frontal muito boa, processador muito parecido. O problema dele é a tela HD, e a tela é feia, tá? Não tem muito o que eu falar. A tela dele é feia, sim. Eu não gostei da tela do Mi A3, mas é uma opção na mesma faixa de preço, caso vocês queiram. Processador muito parecido, bateria ligeiramente melhor por causa da tela, mas é um aparelho muito parecido com ele, nessa mesma faixa de R$1.100. Também temos o Moto Z3 Play Power, que ele vai perder em diversos aspectos, mas para quem gosta de bateria simplesmente, ele tem sim uma bateria melhor do que o Redmi Note 8. Alguns outros aparelhos, Motorola One Action de 128 GB também, que nesse caso ele vai ter um processador muito parecido, porém que roda jogos com qualidade gráfica melhor. Tem lá a câmera de ação dele, que é a câmera wide angle com uma estabilização melhorada, mas que também é uma boa opção pela faixa de R$1.160. Existe o Galaxy A50, que está um pouco mais caro, mas por R$1.200 também é um excelente aparelho, que tem um processador muito parecido, mas como eu falei, acaba rodando jogos com qualidade gráfica melhor. E é um processador muito parecido, quase a mesma coisa. No geral, também é um aparelho praticamente igual, a única diferença seria a tela, que é uma tela melhor. P30 Lite também, mesma coisa, é um aparelho praticamente igual, as diferenças são minúsculas. É um aparelho muito parecido. Talvez ele perca, esses aparelhos na maioria vão perder em câmera, porque a câmera do Redmi Note 8, pelo que eu vi em análise, realmente é uma câmera muito boa. Até o Motorola One Vision também, que tem uma câmera que já seria mais
próxima desse aparelho tá por R$ 1.280. Todos os slides mais ou menos na mesma faixa de preço do Redmi Note 8. Agora tem um aparelho da Meizu, esse sim acaba se distanciando um pouco, que é o Meizu X8. O Meizu X8 ele tem um Snapdragon 710, que é um processador sim superior ao 65. É um processador bem melhor. Não é uma diferença absurda, mas é uma diferença até que perceptível, principalmente para a qualidade de jogos. Mas fora isso, vai ser também, como eu falei, um aparelho com características muito semelhantes do Redmi Note 8. Então, concluindo, vale a pena? Talvez valha, mas podem ter detalhes que não façam o aparelho não valer tão a pena. Principalmente quando comparado ao Meizu X8, que vence ele em desempenho, e existem esses outros aparelhos da lista que eu comentei, que são aparelhos muito parecidos, com uma característica ou outra que destaca ele, que diferencia ele, mas que no geral são aparelhos muito parecidos que você deveria pesquisar antes de comprar direto o Redmi Note 8. Mas ele vale a pena? Olha, por R$ 1.080 é um aparelho que compensa. É um aparelho muito bom. Infelizmente não tem garantia, como alguns da lista que eu citei, mas ele até que compensa pelo preço sim. Ele está bem barato. Agora, não vale a pena pagar a mais do que o Redmi Note 7, porque são aparelhos praticamente iguais. Tem uma ligeira melhoria em câmera e em bateria, mas realmente são aparelhos extremamente semelhantes. Então, se o Redmi Note 7 tiver R$ 100 mais barato, eu acho que aí o Redmi Note 7 acaba até valendo mais a pena. Mas é isso, galera. Todos os preços que eu citei estão no site Zoom, podem pesquisar. É um aparelho que vale a pena. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau. Podem comentar. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Críticas não tem problema, desde que sejam críticas construtivas e não mentirosas, que eu responderei todos os comentários. Valeu, galera. Tchau.